Olá, hoje nós vamos voltar no tempo para falar sobre brincadeiras de criança. Vamos resgatar a simplicidade conversando com os integrantes do grupo Malas Artes. Estão aqui no estúdio Luiz Teixeira, que é diretor e produtor do grupo, Vinícius Mazon, ator e contador de histórias, e Adriane Avro, atriz e contadora de histórias. E sabe o que eles fazem? Entre muitos projetos, um deles é estimular as crianças a fazer os próprios brinquedos. Aqueles do tempo dos nossos avós que instigavam a imaginação. E eles atraem as crianças com teatro e oficinas de criação. Tudo isso através desse projeto Malas Artes, que eu já citei, criado há 20 anos. E é com ele que eles visitam várias cidades do país, cativando as crianças. Então, antes até de começar esse bate-papo, eu vou mostrar uma reportagem que a nossa equipe fez, visitou um desses momentos de interação muito bacana entre eles e um grupo de crianças. Em 3 anos de existência, a peça Artesãos da Alegria já foi apresentada mais de 200 vezes em todo o Brasil. Passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Curitiba e várias outras cidades. O espetáculo é uma aula sobre os brinquedos artesanais. Sabendo como eles são feitos, as brincadeiras ficam bem mais divertidas. Eu acho legal. Você não tinha bilboquê? Não, Não tem. Você vai querer ter um? vou. Será que você é bom nisso? Deixa eu ver se você é bom nisso. Mas, ó, quero ver alguém aí, ninguém sabe. Aí, opa! Vamos lá, concurso. Bom, vamos ver as meninas. Ó, os meninos vão ter que treinar um pouquinho mais, tá? Enquanto isso, a gente vai ver aqui as meninas, como é que elas estão se saindo. E vamos ver se você consegue. Vou ter que treinar bastante, mas a gente vai achar alguém aqui que já aprendeu, né? Eu vou ver aqui com o Quinzinho. Ô, Quinzinho, vem cá, Quinzinho. Ó, a molecada aí tá difícil, né? Muito difícil. Vamos ver, o Quinzinho tem que explicar, ó, ensina aí. Vou dar uma aula para a senhora. Primeiro a senhora segura assim, ó. Aí dá o embalo na bolinha. Conta até 3, ó. É 1, é 2, é 3. Ah, mas Quinzinho, não parou. Não parou. Na trave. Vamos lá, ó. É 1, é 2 e... Ah, opa. Quero ver aqui quem é que vai conseguir, hein? Vamos lá, 1, 2, vamos! Eu achei muito legal porque eles ensinaram que reciclar as tampas de garrafa, as garrafas, é bom e ainda ajuda a gente a educar, não jogar no chão, a reciclar e brincar. Você aprendeu tudo isso nesse espetáculo? Sim. Você deu muita risada hoje aqui? Sim. Foi divertido assim o espetáculo? Foi. O que você mais gostou? Do calendoscópio. E vocês? Eu gostei mais da borboletinha lá, aquele coisinho lá. Da escada de maracá. Eu gostei do peão. Eu também. A gente aprende mais a brincar. Quer dizer que você vai sair daqui e vai fazer um peão em casa hoje? Mas escada de maracá. Vai fazer o quê? Escada de maracá. O que é isso? Aquela escadinha ali, ó. Escadinha de maracá. Sim. Pra que serve? Pode fazer animais e dá pra brincar de bastante coisas. Vocês estão felizes? Sim. Sim. Muito, bastante? Bastante. Que bacana. A gente podia começar, até para o telespectador entender bem do que nós estamos falando, como é que é o projeto do Grupo Malas Artes, vocês que já vêm há 20 anos trabalhando assim, quer dizer, com crianças, parceria com escolas, geralmente escolas públicas, é isso? Para a gente entender bem como é o trabalho. A proposta é desenvolver um trabalho que chegue realmente às crianças e que possa, né, fazer pontes com a cultura popular.
né? Um universo como esse dos brinquedos é um universo que acaba tocando em realidades assim maravilhosas e que hoje andam muito esquecidas, né? Então, esse trabalho de Artesãos da Alegria Alegria. acabou se tornando uma peça teatral que vocês levam para as crianças. É isso? Exatamente. A origem foi uma oficina Ah. também que circulou, né, em várias escolas públicas, e a partir daí foi criado um espetáculo teatral mesmo, mas com essa proposta muito interativa. Então não é um espetáculo convencional, é um espetáculo que circula por cidades, por espaços sociais e sempre dentro dessa proposta, né, de estar muito próximo com as crianças. Bom, então vamos começar falando como é esse universo de chegar a encontrar as crianças. Vinícius, Adriane, com certeza tem muitas histórias para contar, porque o que a gente observa aqui é que vocês estão tentando resgatar o sentido mais essencial da brincadeira, né? Que seria o quê, na opinião de vocês? O que é brincar? O caminho de encontro com a criança, da criança com ela mesma e da gente com a criança e da gente com a nossa, também a nossa criança. Então é um caminho assim muito especial, muito delicado, é muito simples também, porque a criança ela precisa de muito pouco assim e muito ao mesmo tempo. Tem um escritor que a gente gosta muito, ele é o Janusz Korczak, e ele fala uma frase muito linda, que é assim, que a gente precisa ficar na ponta dos pés para alcançar a criança, e eu acredito muito nisso. Então, ao mesmo tempo que é um universo muito simples, é o universo do simples por excelência, a gente tem que realmente se remeter a algo muito especial em nós mesmos, e tentar realmente fazer um caminho de encontro com a criança e se preparar para isso, né? É o caminho do espontâneo, sim, é o caminho da risada mas a gente hoje precisa fazer um caminho para chegar lá, né? Então, e Não é vocês tão fazem direto isso assim. contando histórias, com Isso. oficinas de leitura, com os brinquedos. Quais são os caminhos, as estratégias que o grupo usa para alcançar o olhar, a atenção dessa criança? Bom, eu acho que a música, a história, porque se a gente pensar, né, quando a humanidade era criança, né, que a gente não tinha escola, não tinha livro, não tinha letra, não tinha papel, onde eram as escolas? Como é que se aprendiam as coisas? As coisas eram aprendidas, as vivências eram registradas nas paredes das cavernas, e também as pessoas contavam histórias. E aí, em volta de uma fogueira, as pessoas geralmente mais sábias ou mais velhas contavam histórias sobre os maiores mistérios da vida, né? Sobre o amor, sobre a morte, sobre o nascimento. E assim essas histórias eram repassadas, né? Iam para frente de geração em geração, e essa era a maneira de se aprender as coisas, né? Então, e era cantando, e era dançando, e era descobrindo as coisas a partir de um pedacinho de madeira, que de repente, né, virava algo, uma ferramenta, por exemplo, né? Então, a criança, ela está um pouquinho nesse processo, para ela tudo é muito novo, né? O olhar dela é muito diferente do nosso, ela está em processo de descoberta. Mas então, Né? gente, eu vou começar a fazer algumas interferências. Esse senso comum de que a criança precisa de algo muito elaborado, o tecnológico, o novo, muito colorido, que faz sons, que não sei o quê, isso cai por terra? Na verdade, o que a gente vê é que se criou muito um conceito do infantil. E o infantil está muito ligado ao mercado de consumo, né? Então, o que serve à criança, né? Então, serve aquilo que vai vender muito facilmente e que vai alimentar uma economia, né, que está calcada nisso. Então, a gente tem que rever um pouquinho esses conceitos, né, do que hoje está disponível para a criança e ver que, antes de tudo, né, essa frase que a Adriane relembrou do Janusz Korczak, ela nos fala do quê? Da excelência, né, das fases da vida, né, e de como a gente deve ter muito presente que existe algo de sagrado dentro dessa relação com a infância. Então,
trabalhar com brinquedos, trabalhar com contação de histórias, trabalhar com rodas de leitura, trabalhar com um teatro que resgate essa proximidade com a criança, são caminhos para tentar, né, possibilitar à infância uma preservação de vivências que sejam realmente ancestrais, por assim dizer. Né? E não apenas alimentar, né, o brinquedo novo, a roupa nova que surgiu no mercado, enfim, essa armadilha mercadológica. Que é quase né? insaciável, né? Porque o Exato. brinquedo novo, no dia seguinte, ele já não é novo, né? É o brinquedo de Exatamente, ontem, sim. e daí já não é tão interessante, não é verdade? Eu acho que uma coisa bem que fala muito disso é o próprio Artesão da Alegria, né? A gente começou a montar essa ideia dessa oficina espetáculo, né? A partir de uma pesquisa sobre brinquedos artesanais que eram produzidos aqui na região de Curitiba. O Luiz conheceu muita gente assim que até hoje constrói brinquedos, seja esses artesãos que tem no fundo de casa Sim. uma pequena fabricazinha, às vezes não é nem uma fábrica, é na cozinha mesmo que se constrói. E acho que eles mostram isso. Quando a gente pega esses brinquedos, um mané gostoso, aquele palhacinho que pula, você olha aquilo, é 2 pedacinhos de madeira com um bonequinho que pula. Um videogame, sei lá, pula muito mais, ou faz outras coisas talvez. Mas como a criança adora aquilo, quando a gente bota na mão da criança e ela vê que aquilo pula, é incrível, né? Muito legal. Os olhos brilham e você daí começa a ver que existem formas de chegar na criança, né? Tá muito legal esse papo e eles trouxeram ali uma maleta com alguns brinquedos desses para a gente mostrar daqui a pouquinho para vocês. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos contando mais histórias. Fique aí. Uma campanha educativa do Governo do Paraná e Detran, movido pela vida. Estamos de volta com Gente.com, hoje conversando com os artistas do grupo Malas Artes, o Luiz, o Vinícius, a Adriane. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre os brinquedos. Estou aflita para a gente começar a mostrar, então, até porque muitos eu brinquei. Pois é, esses dois aqui são... Bom, a cada vez a gente inventa um nome diferente para eles, né? O último nome que eu inventei para esse aqui é o Pipoca, Palhacinho Pipoca, e a Palhaça Canjica. E eles são muito feras, os dois, muito. Gente, muito bem feito, inclusive, Muito até já que espertos. vocês trouxeram esses, falando sobre os artesãos, porque é um trabalho minucioso e muitos estão deixando de existir, né, os artesãos que trabalham com esses brinquedos, não é? É uma tradição que nem sempre está sendo repassada, né? Por exemplo, esses brinquedos, esses dois malabaristas, o Mané Gostoso, como é chamado também, eram feitos por um artesão, um artista paranaense chamado Amadeu, que trabalhou durante muito tempo, vendia na feira do Largo da Ordem e não fazia só esses brinquedos, tinha uma linha de brinquedos feitos à mão muito especial, com um detalhe de acabamento, de pintura, de funcionamento fantásticos. E ele simplesmente, por falta de valorização, por dificuldade de sobrevivência, acabou largando. Né, O que esse vocês ofício da artesão. observam entre as crianças? Porque a gente pode pensar assim, elas já não se interessam tanto mais por isso.
se interessam? Enquanto isso, você vai tirando mais curiosidades aí dessa maleta, Bom. porque eu sei que tem. Sim. Não, mas se interessam. E o próprio Artesão da Alegria, esse espetáculo que a gente mostrou um trecho, mostra isso. Quando a gente... Eu acho que muitas das coisas dependem de como você mostra para a criança. Porque a criança está ali e, desde um livro até um brinquedo, o adulto pode ser esse canal que apresenta a realidade para a criança, né? Então, acho que o adulto, pode apresentar a realidade de muitas formas. Esses brinquedos, a gente apresentando eles assim de uma forma mágica, quando as crianças têm a oportunidade de pegá-los, eles realmente, você vê eles brilhando, os olhos brilhando e com desejo mesmo de brincar. Por mais que pareça uma coisa simples e que hoje estaria fora de moda, não é assim. E é curioso também a possibilidade, né, de fazer. Quer dizer, você tem ali o mesmo brinquedo em Exatamente. duas formas, né? Então, esse brinquedo é a escadinha de Jacó, ou escadinha de maracá, ou tagarela, ou cascatinha, e por aí afora. O nome muda né? de acordo com as regiões do O nome Brasil? muda de acordo com as regiões e de acordo com o momento também. Eu falo para as crianças também inventarem um nome para esse brinquedo. E é um brinquedo que vira muitas coisas. É um brinquedo muito misterioso. Isso aqui é um mistério, né? Esse desdobrar-se. Esse desdobramento é uma coisa aqui, essa absolutamente chuva. mágica, né? E ele se ele transforma vai em alguns bichinhos, olha lá. vai virando tudo, de tudo. Nossa, A gente eles fica devem de orelha em amar pé, de verdade. isso. A gente Muito fica... bom, muito bom. E aí tem essa possibilidade de fazer esse brinquedo com caixinha de fósforo, fita e cola, só. E é um passo a passo que está disponível na internet também, muito simples, né? A gente faz de tudo com ele, é o mesmo brinquedo, absolutamente o mesmo brinquedo, e que fica lindo com as fitas coloridas, né? A caixinha de fósforo com fitas Com coloridas. fita, só isso. Curioso Só. é que vocês E dentro a gente pode colocar pedrinha ou os fósforos para queimados fazer o também. barulhinho. E veja que não é um brinquedo pronto, entende? A cada instante ele se transforma. A criança faz o brinquedo, faz não só no sentido de criar, né, com as caixinhas de fósforo, mas cada momento ele é recriado, a cada instante, a cada nova figura, cada nova história, né, cada nova narrativa que se cria a partir do desvendar o brinquedo, ele vai se transformando num novo brinquedo. Né? Isso é que é interessante, né? Como se fosse uma invenção. Eles vão se descobrindo um brinquedo, um ao lado do outro, de repente um mostra, olha o que eu consegui, o outro já conseguiu outra coisa. Deve ser essa festa, né? Isso. E muitos desses brinquedos antigos exigem treino, né? Exigem uma... Quando a pessoa, por exemplo, consegue rodar um currupio, ela sente que alcançou algo, né? Que conquistou algo. Isso é muito legal, porque não é assim, não é tão É fácil. difícil, esse eu não conhecia. Esse se chama, então, currupio, e eu falo sempre que é o meu ventilador, que nem precisa ser ligado na parede, e ele, olha, faz um ventão, um vendaval. Ele pode ser feito, inclusive, com cabaça, daí ele faz um assobio maior ainda, né? Com cabaça, com botão, com Parece tampinha elástico de quando você garrafa, puxa. e eu fiz um com uma fatia de tronco de árvore que eu lixei, e aí 2 pedacinhos de madeira, um barbante, e ele só não assobia, mas ele roda tão bem quanto. Meu Deus, não me deixa na mão na frente do Faz e vizinho. rodar, Adriane. Espera, tem que se Nós não podemos concentrar. terminar esse bloco antes dele rodar. Ai, muito bom. Muito legal, gente. Muito bom. A gente faz um outro intervalo, o último intervalo desse programa de hoje, e já voltamos conversando com o pessoal do Grupo Malas Artes. Até já. A gente não sabe qual vai ser a TV do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com a nova usina Mauá, que tem capacidade de 363 megawatts, a Copel garante o fornecimento de energia para 1 milhão de paranaenses, além de gerar mais emprego e infraestrutura para o Estado crescer cada vez mais. Governo do Estado. Copel, pura energia.
nós trabalhamos para levar energia para você. Estamos acima do solo, embaixo d'água, dentro da noite, contra o mau tempo. Trabalhamos com tecnologia, com rapidez, com determinação e vontade de levar sempre o melhor à cidade e ao campo. Antes das tempestades chegarem, nós estamos prontos para ir para a rua, para o campo, apostos para atender você e sua família. Não tem tempo ruim pra gente. Não tem longe, alto ou difícil demais. Pois o nosso trabalho é garantir a energia dos paranaenses. E isso nos dá um imenso orgulho, pois estamos fazendo o maior investimento da história da Copel. Governo do Estado, o Paraná em ação. Copel, por energia. Estamos de volta com Gente.com, hoje conversando com os integrantes do Grupo Malas Artes. Um ponto interessante que a gente não citou até agora é que vocês costumam levar esse trabalho também muito para comunidades de periferia, para despertar essa interação entre crianças que de repente não têm tanto acesso também aos outros brinquedos, não é isso, gente? Vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho importante essa integração. Na verdade... Quase um trabalho social, né? Mas eu acho que... Enquanto isso, eu tento quando brincar aqui com o Currupio, é isso? Aí, né? Isso. Eu acho que a gente vai ter que ter mais 1 hora de programa aí, então... Até que eu aprenda, porque esse aqui eu não conhecia. Mas antes de responder essa tua pergunta, só vou fazer um comentário, até aproveitando que você está aí com o Currupio, falar que tem uma pessoa muito especial, que é o Chico dos Depois Bonecos. Você vem aqui, Adriano, me ajudar. Que ele fala exatamente isso, como esses brinquedos são brinquedos que desafiam as leis da física. Então, quer dizer, a criança que brinca com peão, com bilboquê, com Currupio, ela está assim, fazendo uma investigação científica de todas as leis do universo. Aqui que são né? simples, e não são simples, porque não é tão fácil conseguir brincar. Não, você veja mesmo uma pipa, né? Uma pipa não é você pegar e fazer ela voar. Você tem que entender ali qual é o mecanismo daquilo. E aquilo te propõe um desafio enorme. Girou tudo aqui, Adriano, vem me ajudar. Agora puxa, puxa. E Espera solta. enrolar. Puxa, solta. Não, daqui a pouco nós vamos soltar o peão. Tensão, O relaxamento. que você estava dizendo, Vinícius? Não, Vamos que esses rolar. que ainda na periferia ainda você consegue ver mais esses brinquedos vivos. Por exemplo, a Só gente solta caminhando por pipa, aí, né? vejo gente jogando bolinha de gude, crianças estão lá na praça Brincando de peão ainda. do conjunto ali da vila onde moram, a pipa, né? Sai de perto. Tem agora. grandes construtores de pipa por aí ainda. A gente fez, estava comentando que a gente, há coisa de 3 ou 4 anos atrás, fez um curta-metragem que se chama Com Quantas Histórias se Faz um Brinquedo, onde a gente foi buscar na cidade quem ainda construía e brincava com esses brinquedos aí, né? Então a gente encontrou uma criança de... Mateus, o nome Mateus, dele. que tinha o que na época uns 11, Acho que por até aí, mais, dando pra gente uma oficina ali de como fazer uma pipa. Passo a passo, cada perfeitamente. detalhe Que ótimo. do fazer uma E você via pipa, que né? vivência ele tinha para poder explicar aquilo daquela maneira elaborada pra gente, todos os poréns que E envolvem. cada Olha. detalhe é uma medida daqui, a necessidade de acertar o esquadro da pipa, né? legal. Coisas que são assim A gente mora ali extraordinárias, né? no São Brás. Ah, E em pleno atual do Túlio, o que a gente via diariamente? Uma pessoa, uma senhora, Uma senhora. caminhando pelo atual do Túlio, e indo trabalhar, porque era bem cedinho, com um bilboquê. Enquanto ela andava, ela estava lá, Emborcando o bilboquê. e todo dia. Aí um dia a gente parou, perguntou para ela o que era aquilo, né? Como é que ela... Ela falou, não, eu vou trabalhar, eu sou merendeira da escola Safel, e é assim que eu vou trabalhar. Enquanto eu caminho, eu vou brincando. bacana. E ela faz parte também desse filme, porque a Que gente legal. quis conhecer melhor, né, A a gente história juntou dela. Tem lá. peão aí, não tem? Tem. Coloque o Tem peão. peão aí para Tá girar bom. enquanto o Vinícius fala. O que você estava dizendo? Não, que a Vinícius? gente juntou ali nesse curta-metragem gente que era acostumada a brincar muito e gente que construía os brinquedos, né? Tinha esses dois tipos de depoimento. Então, dessa vivência com as crianças, tem alguma coisa assim que chamou muita atenção de vocês, do retorno, da receptividade das crianças, ou algum menino, menina que vocês conheceram e que ficou na memória, assim, a reação com São esses tantas brinquedos? histórias, né? Mas eu acho que a reação é aquela que sempre se repete. Quando a gente abre as caixas com os brinquedos e a criança vê com espanto como ela consegue rodar um peão. Parece uma coisa simples, né? Uma coisa
banal, mas a expressão de uma criança, quando ela consegue rodar o peão, é algo assim indescritível, é único, é uma vibração realmente. É algo que parece que vem da alma. O que, que a gente poderia até dizer, então, para os pais que estão ouvindo a gente agora, e mesmo as escolas, que eu acredito que as escolas têm uma responsabilidade muito grande em tentar resgatar isso, sabe? Que eu chamo de essência da brincadeira mesmo, que é você viver a brincadeira, não ser apenas um espectador, não apenas assistir o brinquedo fazendo coisas, mas é você fazendo com ele, não é isso? O que, que a gente poderia falar para os pais, para as escolas? Procurem reencantar a vida das crianças na escola e em casa. Isso, assim, dentro da sala de aula também, por exemplo, né? Então, às vezes, eu vou como contadora de histórias numa escola e é tão bom, mas eu sinto que se a escola realmente, né, aos pouquinhos conseguisse reabsorver, né, isso que antes havia na vida humana, esse canto, por exemplo, os índios, né, eles fazem um utensílio de um pote, mas aquilo é tão bonito ao mesmo tempo. Então a arte se mistura com a vida. Que essa arte esteja novamente sendo respirada pelas crianças, porque uma das coisas que eu mais sinto assim é que o ambiente talvez esteja se ressecando muito, esteja, sabe, precisando realmente na matemática, na história, na geografia. Por que não um novo olhar, uma história, um brinquedo que é trazido numa aula de física, né? Sim, como o Luiz citou. Isso eu acho que é o que eu diria, assim, reencantar a vida da criança de verdade, assim. Muito bom. Alguém quer fechar aí? Eu diria que junto a isso criar um espaço de escuta da criança. Porque não se escuta mais a criança. Né? Então, se você quer ter um canal de diálogo, se você quer estar presente com a criança, você tem que parar. Pelo menos espera um pouquinho, dá uma parada e ouve realmente a criança. Hoje se tem muito aquela questão de a criança chega, vejo que encontrei uma pedrinha, que bonita, larga isso, criança, tá sujo, vai, né? Começa por aí. Quando você corta essa expressão legítima da criança, você está cortando toda a possibilidade de vida e desenvolvimento dela, né? Não, eu acho que é exatamente isso. Eu vejo muito como a Adri, essa coisa do encantamento, né? A coisa vai se ressecando, o ambiente vai ficando muito objetivo, né? E a vida da gente não é objetiva, né? A gente tem que se preocupar com coisas objetivas, mas isso na medida em que alimenta um mundo que é subjetivo, né? O mundo que você dá valor à medida que você faz escolhas, né? E com as crianças acho que é exatamente isso. Tanto os pais como a escola, saber que a forma de você falar com a criança não é essa forma objetiva do A mais B, né? Às vezes é por uma volta que você vai conseguir que ela se encante por aquilo, né? Se fala tanto que a criança não está interessada na escola, mas que linguagem a escola usa para falar com a criança, né? Que escola o pai usa para falar com a criança, né? Qual é essa linguagem, né? Essa linguagem não é uma linguagem simplesmente do livro didático, né? É uma linguagem que traz outra coisa, Linear, tem que trazer assim. afeto, né? Tem que trazer imaginação. Poxa vida, ó, pode ter aí uma pitada de encantamento de uma forma tão simples e tão prática. Foi um prazer enorme falar com vocês. Nós conversamos hoje com integrantes do Grupo Malas Artes e o Gente.com fica por aqui. Até o próximo programa.